Oi, gente. O tema do nosso trabalho é a arquitetura do medo. E nossa equipe é composta por Amanda Cavalcante, Joane Lima, Mariane Larissa, Milena Miranda e Vanessa Fernandes. Muitas mudanças acontecem no cotidiano da sociedade brasileira por conta do aumento da violência nas cidades. A chamada arquitetura da violência está, de fato, crescendo e sendo cada vez mais utilizada na cidade. Com o crescimento dela, a violência foi, consequentemente, se alastrando e os crimes passaram-se a ser temidos pela população, levando a aumentar a segurança de suas residências. Com isso, as mais afetadas a essa arquitetura do medo são as mulheres. Todas as cidades do Brasil possuem problemas sérios em relação à segurança pública para todo mundo. Só que os medos são diferentes. Uma coisa é ter medo de ser assaltado e a outra é ter medo de ser assediada ou estuprada. O medo é de todos, mas são medos diferentes. A consequência da violência urbana aponta impactos coletivos das limitações de circulação. Com todos os artifícios usados para a proteção, a arquitetura meio que acaba perdendo sua função de embelezadora da cidade, deixando o espaço urbano visualmente desagradável e transformando-o em um espaço sombrio, onde todos se escondem e vivem tentando se proteger da violência. As edificações estão cercadas por grandes muros, o que impede a visualização da edificação. Assim, a grande transformação da cidade formal foi o início da concepção de fortalezas pelas cidades, com casas e condomínios parecendo verdadeiras prisões, com seu principal objetivo, proteção. Os sentimentos de medo e insegurança que vem se tornando cada vez mais comum, ela está diretamente vinculada a um conjunto de transformações sociais e urbanas, como o crescimento de índices de violência, o tráfico de droga, as desigualdades sociais, a segregação socioespacial, entre outros aspectos. Como também o surgimento do capital do medo, em que Bauman retrata no livro Tempos Líquidos, que se utiliza do imaginário e representações sociais para ofertar a segurança como um produto. Por isso, essa realidade tem gerado impactos importantes sobre a vida urbana, como o crescimento da autossegregação residencial, em que, principalmente entre os grupos de classe média e classe média alta, em que evitam certos espaços e criam uma desconfiança e receio em relação a outros espaços urbanos, assim. Esses processos só reafirmam preconceitos que contribuem na caracterização de uma privatização urbana, fazendo uma ampliação das desigualdades socioespaciais. Falando sobre outra segregação, que é a segregação involuntária, ela é o crescimento desordenado dos bairros periféricos, nas bordas das cidades ou então nas proximidades de curso d'água, como os rios. Ela não ocorre de forma planejada, mas ela é forjada pelas condições sociais e econômicas. Diferentemente da autossegregação, como eu tinha mencionado antes, que é aquela praticada por grupos economicamente mais ricos e que buscam se afastar de áreas populosas. E aí passam a residir em locais mais isolados, geralmente em grandes condomínios residenciais de luxo. O enclausuramento moderno é a definição dada ao enquadramento do espaço em uma moldura visual que possui limitadores visuais laterais, superiores e inferiores no espaço urbano, ou seja, grandes paredes e muros que diminuem a visibilidade do entorno e a percepção do espaço. Jacobs fala que não são apenas os limites verticais que causam essa sensação de enclausuramento, mas também os elementos presentes no piso e a quantidade de céu que fica exposta à visão do observador. A presença de grandes muros é um fator atenuante dessa sensação de enclausuramento. O muro é uma estrutura sólida utilizada para separar ou proteger qualquer recinto. O medo e a insegurança são as maiores justificativas para a construção de muros. Algumas pessoas acreditam que quanto maiores os muros e menor visibilidade, mais seguro ele é. Porém, essa é uma questão que gera bastante discussões, pois há estudos que comprovam que grandes muros facilitam a violência pela falta de visibilidade que ele causa.
Segundo o plano diretor do Recife, os muros têm contribuído para a desertificação das ruas, uma vez que não há nenhuma interação entre quem passa nessas ruas e quem reside nelas. Essa prática estimula a violência urbana, na medida em que afasta os olhos das ruas, favorecendo ações criminosas. E os planos diretores atuais coíbem a implementação de muros altos e fechados nas construções de edifícios, sendo permitido o uso do vidro, elementos vazados, parede viva e elementos que gerem visibilidade. Isolamento social em reflexos do meio urbano. As diferentes cidades dentro de uma cidade. O isolamento social é algo que está extremamente ligado à segregação, onde as maiores vítimas são as camadas sociais mais pobres, e está diretamente ligada à negação de serviços básicos que deveriam ser oferecidos pelo governo, como saneamento básico, educação, segurança, saúde, e também tem total ligação nas formas com que o processo de urbanização das cidades são realizadas. As cidades que deviam ser feitas pensando em todos, não são feitas para todos. Não, além dessas pessoas das camadas sociais mais pobres, deficientes físicos, também enfrentam um grande problema de isolamento social e questões de problemas raciais também, devido à intolerância, preconceito, racismo, problemas como esses que também gera o isolamento social. O isolamento social não é dado apenas por barreiras físicas, pois as pessoas podem ocupar a mesma região, o mesmo espaço, sendo que se não houver uma relação entre eles, uma dinâmica entre essas pessoas, o isolamento social vai acontecer. Pois essas pessoas, mesmo morando em regiões próximas, lado a lado até, mas os equipamentos públicos que essas pessoas utilizam são diferentes. Escolas, hospitais, e não há uma interação entre eles, o que aumenta cada vez mais esse isolamento, que vem decorrente da segregação. Essas imagens aqui é como exemplo dessa questão de que não só as barreiras físicas que ocasionam o isolamento social, pois vemos que as pessoas estão bem próximas, praticamente lado a lado, mas que vivem realidades totalmente diferentes, tendo usos dos equipamentos urbanos totalmente diferentes, e que a relação entre eles, quando existe, é mínima, só o isolamento é uma das marcas da segregação atual, os espaços das ruas são patologizados e vistos com medo. Pessoas utilizando o mesmo ambiente, convivendo lado a lado, sem relação social nenhuma, onde as realidades são totalmente diferentes, ainda como mostra essa charge, mesmo estando lado a lado, que podemos ver altos edifícios no fundo da charge, próxima de uma comunidade carente, onde as crianças se questionam de qual planeta são eles. Mesmo estando tão próximos, a realidade é tão diferente que chega a ser destoante. É notório que um exemplo que eu trouxe da nossa região é a comunidade Entrapulso. A comunidade está no coração de Boa Viagem, fica entre o Shopping Center Recife e, do outro lado, grandes empreendimentos empresariais e residenciais. A comunidade enfrentou muita luta para poder se consolidar nessa região. Olhando na foto e sabe, conhecendo a região, sabemos que a realidade das pessoas que vivem na comunidade e do seu entorno é totalmente diferente, até porque a comunidade sofreu muito, pois muitos empreendimentos, construtoras tentaram expulsar a comunidade dali, tentando implantar novos empreendimentos no local, até que depois de muita luta, a comunidade se tornou se tornou um azeite. Sabemos que a realidade das pessoas que vivem na comunidade e do seu entorno é totalmente diferente, que a relação social entre eles não existe, que os serviços que as pessoas do seu entorno utilizam são diferentes das pessoas da comunidade e que mesmo estando tão próximos, esse isolamento é nítido e cada vez maior, pois cada vez mais os condomínios residenciais vêm oferecendo serviços que aumenta ainda mais essa questão do isolamento,
os muros cada vez são mais altos e cada vez mais esse isolamento social é consolidado, não só nos equipamentos urbanos, como também nas convivências do dia a dia. Diante do estudo apresentado, observamos as diversas formas de arquitetura gerando transformações na paisagem urbana. Em uma exposição do fotógrafo André Gandenberg, cujo tema era Arquitetura do Medo, ele expõe elementos arquitetônicos da época medieval utilizados na arquitetura contemporânea. André explica que a violência urbana criou uma nova estética nas cidades. Modernidade e barbárie coabitam o mesmo espaço, com a incorporação de elementos semelhantes aos hábitos medievais de defesa. A gente observa nas imagens a utilização de gradios, de arames, de elementos perfurantes como proteção. Ainda na última imagem, podemos observar o exagero de proteções com o intuito de se obter a segurança num estabelecimento comercial. A inserção de elementos de autoproteção, agregado à construção, vem distanciando os moradores da cidade, estimulando a arquitetura do medo, que vem sendo mascarada pela busca por segurança singular, ou seja, aquela individualista que atende ao indivíduo ou a um grupo isolado, provocando a insegurança de outro. Em seu livro, Teresa Caldeira descreve um pouco do enclausuramento urbano, ressaltando a desvalorização do espaço público e aberto na cidade. Além de que propriedades privadas e muitas vezes públicas demarcam seu território com isolamentos por muros, grades, espaços vazios e alguns detalhes arquitetônicos. Essa arquitetura é voltada para o interior e não em direção à rua, causando explicitamente a rejeição da vida pública. Observamos na imagem a estação de metrô Werneck do lado direito e a CBTU ao lado esquerdo. Ambas construções com fachadas cegas, muros altos, enclausurando uma rua linear, sem saneamento e sem infraestrutura, tornando o local propício à criminalidade, sendo elemento também de segregação da comunidade com o restante do bairro. Existem algumas ações de políticas públicas com o intuito de mitigar a insegurança social. Entre elas está a lei que estabelece a suspensão de seletividade de paradas de ônibus entre o horário de 22 horas às 5 da manhã, com o intuito de fazer com que as pessoas desçam ou peguem o ônibus em locais onde elas se sentem mais seguras. Outra ação é a lei de instalações de grade de proteções, propiciando a visibilidade entre o usuário interno e o transeunte. Apresentamos aqui algumas ações propositivas de políticas públicas que podem contribuir com a segurança na cidade. Mesclar funções em uma mesma área, estimular o comércio local noturno, recuperar locais ociosos em espaços de interação social, estabelecer requisitos de fachadas ativas, eliminar fachadas cegas, delimitar a altura das edificações, utilizando a escala humana como referência. Vias exclusivas de pedestre devem ser estimuladas. Mais permeabilidade nas quadras e quarteirões. Mais manutenção pública, iluminação, poda de árvores, recuperação de calçadas, entre outros. Equipamentos urbanos com pluralidade visual. Voltar o olhar para áreas precárias, melhorando suas infraestruturas urbanas. Iniciativas públicas de construções que interajam com o entorno e não que segreguem. Potencialmente, a cidade é em si o símbolo poderoso de uma sociedade complexa. Se bem organizada em termos visuais, ela também pode ter forte significado expressivo. Lynch, 2010. Base nos 3 artigos lidos, nós fizemos uma pesquisa pública
a tentar entender qual é a relação das pessoas com o espaço público, o que elas sentem, o que elas sofrem ao transitar nas ruas. O nosso estudo é voltado para o público feminino, mas nós abrimos nossas perguntas para homens e mulheres poderem responder e dar sua opinião. Nós obtivemos um total de 69 respostas. A nossa segunda pergunta foi voltada a assédio, e a grande maioria relatou que já foi assediado, e 23,2% falou que já foi assediado e que isso faz ter medo de andar sozinho na rua. A terceira pergunta foi se você se sente inseguro quando está andando por uma rua escura e encontra alguém do sexo oposto. A maioria, mais de 50%, informou que sim, que se sente inseguro e que apressa o passo e tenta sair dali o mais rápido possível. E a minoria informou que não e que nunca nem se preocupou com isso. Em relação à iluminação pública, 82% das pessoas informaram que a iluminação é um fator determinante para elas andarem numa rua. Uma outra pergunta que fizemos foi qual meio de transporte mais inseguro. E aí houve um empate entre ônibus e a pé, e aplicativos como o Uber 99 ficaram em terceiro lugar, com 21,7% das respostas. E em relação a se você já deixou de andar por algum local por se sentir inseguro, a grande maioria respondeu que sim. Nós também fizemos 2 perguntas abertas para tentar entender o que torna um local inseguro para as pessoas e o que as pessoas fazem para evitá-lo. E a maioria das respostas falava sobre iluminação, sobre tentar desviar do caminho, falavam sobre ruas desertas, entre outras coisas que vocês podem observar. E em relação a quais as medidas que podem ser tomadas para melhorar a cidade, foi respondido que iluminação, mais segurança, mais serviços espalhados na cidade, mais comércios, praças e atrativos para deixar as ruas movimentadas. E essa foi a nossa pesquisa. Esperamos que todos vocês tenham compreendido o assunto. Obrigada.